Olá, bom dia! Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Meu nome é Vanusa, muito obrigada por estar aqui comigo, me acompanhando. Gratidão sempre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a dependência emocional. Quando eu fiz o curso de analista corporal, que foi medido os meus traços de caracteres, eu descobri que eu tenho uma tendência muito grande a ter dependência emocional. E eu descobri porque eu tinha muita dificuldade de dizer não. Sempre eu pensava primeiro no outro, né? No que as pessoas iam pensar, no que as pessoas iam dizer. Em primeiro lugar vinha meu esposo, meus filhos, minha família. Se eu estivesse passando um momento assim, que não estivesse muito bem, alguém pedisse um favor, uma ajuda, eu ia lá e ajudava, mesmo quando eu não estava bem. E depois que eu fiz o curso de analista corporal, eu descobri que então isso era dependência emocional. Era uma coisa que eu vivia assim, querendo entender, buscando resposta e não encontrava. E aí depois quando eu fiz o que eu medi, né, os meus traços, que eu descobri que eu tinha tendência, e pelo histórico passado de muita crenças limitantes, né, violência e abusos que eu passei, isso acabou piorando ainda mais. E o que é uma dependência emocional? Dependência emocional é quando você depende da emoção do outro, você depende que o outro goste de você, você depende que o outro esteja bem com você porque você não aceita que ele vá embora. Um exemplo, se tem um relacionamento e esse relacionamento, suponhamos um exemplo, que eu esteja num relacionamento abusivo, mas eu não consigo ir embora, porque eu falo, é melhor estar com ele mesmo sendo um relacionamento abusivo do que estar sem ele. Isso é uma dependência emocional. Outro exemplo que eu posso deixar aqui, não vou chamar a atenção dos meus filhos. Suponhamos que eu tenho uns filhos, 2, 3 ou um filho adolescente, que precisa de regra, precisa de limite, e eu começo a chamar a atenção deles e eles começam a se afastar de mim. Aí eu vou lá e falo, não, se eu falar isso para eles, eles vão se afastar. Daí começo a passar a mão na cabeça, porque eu não consigo, eu tenho plena consciência que se eu for falar para ele o que ele precisa de ouvir, colocar limite nele que ele precisa, ele vai se afastar de mim. Então essa se torna uma dependência emocional. Mesmo que o adolescente sai, tem consequência, às vezes acaba sofrendo, às vezes acaba trazendo consequência também para a mãe, por causa dos seus comportamentos, eu suporto tudo aquilo porque por medo dele se afastar. Então isso é uma dependência emocional também. E a dependência emocional precisa de ter um acompanhamento com um profissional para a gente entender o que é dependência e por que a gente está naquela dependência, né? Então é por causa medo de ficar sozinha, medo de abandono. Então a gente precisa de buscar ajuda para poder superar isso, porque quando a gente está na dependência emocional, a gente está sujeito a suportar coisas muito desagradáveis e a ficar num relacionamento abusivo, ficar num trabalho que a gente não está bem, não está feliz. Muitas pessoas reclamam, né, sabe aquela pessoa que fala assim, meus parentes aproveitam de mim. Eu tô no ar livre aqui, daí tem alguns mosquitos aqui, de vez em quando estou mexendo com a mão. Meus parentes aproveitam de mim porque eu não consigo falar não. Já vi muitas pessoas dizer, quando todo domingo que vai na casa de parente, que tem almoço, as louças sobra só para eu lavar. Em casa, meu marido não ajuda, meus filhos não ajudam. Por quê? Porque a pessoa ela não tem coragem de se impor, de pôr limite, por medo de abandono, medo de ficar sozinha. Então eu faço tudo isso, mesmo que eu sofra, em troca disso eu tenho as pessoas perto de mim.
Isso é uma dependência, né? Alguns exemplos aí, claro que tem vários e vários. Mas eu, infelizmente, era uma pessoa assim. E eu descobri que na minha infância tinha faltado atenção, amor e carinho para mim na medida possível que uma criança necessita. Não estou aqui criticando e nem julgando meus pais, porque a pessoa só dá aquilo que ele tem, né? Então, se eles não receberam o suficiente, não consegue passar por falta de cultura, falta de acompanhamento. Eles fizeram o melhor que eles pôde fazer. Eu tenho plena consciência disso. Não foram culpa, né, deles. Porque às vezes você tem uma dependência emocional, não é porque você escolheu ter. Ninguém quer ser um dependente emocional, porque causa muita dor na gente, a gente sofre demais. Mas é as consequências de falta de conhecimento, de buscar ajuda, falta de coragem de olhar para o passado e fazer algumas ressignificações. Tem pessoas que quando já me procuraram, né, para fazer terapia, porque eu sou terapeuta, né, para quem ainda não sabe, que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o meu vídeo, já me procuraram e eu lembro que uma senhora bem idosa entrou em contato comigo, falando que estava com algumas dores e já tinha procurado ajuda médica e os médicos falaram que não tinha nada, tinha feito tudo o exame, não tinha nada, que era emocional, para ela procurar uma ajuda terapêutica e ela me procurou. E ela perguntou, eu não tenho ideia de como que isso funciona. E aí eu falei para ela, né, como que funcionava, expliquei, ela falou, tem que voltar lá no passado, tem que tocar no assunto do passado? Eu falei, vai ter que voltar lá para ressignificar alguma coisa. Para você dar continuidade, ser mais leve. Resumindo, ela não quis. Ela disse, não, voltar no passado, eu não quero voltar lá. Eu não quero mexer no que já ficou para trás. Então, tem pessoas que fazem as escolhas, não quer voltar lá. Por quê? Porque é doloroso demais. E elas escolhem, né? Escolhem continuar do modo que está, porque não quer voltar lá, não quer tocar no assunto, não quer reviver aquilo, porque acha que vai ser muito doloroso. E com certeza só que a pessoa não tem noção do quanto que aquilo vai libertar ela depois, o quanto que vai ser mais leve para ela seguir em frente. Então, a dependência emocional nos sujeita a viver uma vida muito pesada, muito triste, muito cansativa. E tem como dar a volta por cima, tem como sair dessa, né? Procurando autoajuda, autoconhecimento, terapias, para curar as feridas emocionais, entender, né, como que você funciona, aprender a dizer não, aprender a ter amor próprio, porque quando nós nos amamos a nós mesmos, em primeiro lugar, nós não ficamos preocupados se os outros vão estar com a gente ou não, quando a gente for a gente mesmo. É claro que quando você for olhar para você, cuidar de você e ser você mesmo, vai ter muita gente que vai te deixar. E tá tudo bem. É porque realmente elas nunca esteve com você, precisa aceitar isso. Eu já 2 vezes que aconteceu uma experiência comigo, que eu só pensava nos outros. Quando eu comecei a estudar, buscar autoconhecimento, entender que eu tinha dependência emocional, eu mudei, comecei a fazer novas mudanças, né? Começou com pequenas mudanças, fui fazendo mudanças na minha vida, dizendo não, isso eu não quero, isso eu não aceito, isso me machuca. Mas até hoje foi, porque eu não tinha conhecimento, agora que eu tenho, eu não quero mais, eu não aceito. A gente pode, não também foi feito para ser dito. E quando eu comecei a ter essas mudanças, claro que eu ouvi muitas pessoas dizer que eu estava orgulhosa, que eu estava só pensando em mim. E tá tudo bem. Eu passei anos pensando só naquelas pessoas. E até me emociono porque a primeira vez que eu parei para pensar em mim, que eu disse não para ela, ela não me aceitou. Então é isso, é muito forte, né? Desculpa aí. E eu me acolhi naquela hora, me abracei,
olhei para mim e disse: Vanusa, tá tudo bem. Isso é só o começo, né? E com de fato aconteceu outras vezes também. E eu fui trabalhando, porque como eu já tinha o entendimento... Ai, gente, desculpa, passou uma moto aqui, fez muito barulho. Como eu já tinha o conhecimento, né, da onde me acolher, aonde procurar ajuda, eu procurei ajuda e consegui caminhar. Então não é fácil sair de uma dependência emocional. Você precisa de ajuda, você precisa de acolhimento, né? Você precisa de uma ajuda profissional. E assim aconteceu outras vezes. Eu fiquei em paz porque eu tenho minha consciência tranquila de que eu não deixei de amar a minha família. Eu não deixei de amar as pessoas que eu amava. A única mudança que houve em mim, que eu passei a me amar. Eu não me amava. Essa era a diferença. Então, quando você não se ama, você não se cuida. Não estou dizendo cuidar assim... Ah, fui lá, comprei uma roupa para mim, mas eu fui no médico, fiz uma consulta. Não é esse cuidado. O cuidado com as suas emoções. Precisa também de outros cuidados? Precisa, mas estou dizendo aqui das emoções. Você acaba se ferindo muito. E se a gente não curar, não trabalhar, não resolver essa dependência emocional, se eu não tivesse buscado conhecimento e autoajuda, o que tinha acontecido? Na primeira vez que a pessoa achou que eu não gostava mais dela, eu tinha ficado fazendo tudo aquilo que eu já vinha fazendo, mesmo quando eu não queria fazer, para ter a presença da pessoa. Hoje eu aprendi a dizer não. Se não está bom para mim, eu falo: ó, isso me machuca, isso não está legal. É claro que tudo com respeito, né? Com carinho. Você pode dizer não também com carinho, com respeito. E se precisar também ser mais firme, né? Dependendo muito da pessoa, da situação. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por você estar comigo, estar acompanhando. Desculpa aí pelo barulho, né? Que como eu estou ao ar livre aqui, eu estou perto de um lugar bem movimentado, então tem passado bastante carro que tem feito bastante barulho. Mas espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, gratidão sempre por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.